Bem, pessoal, vamos para o nosso segundo talk. E a gente quer provocar vocês para saber se vocês estão prontos para saber sobre o modelo do negócio do futuro, que são as pequenas centrais de produção. Então, vamos receber aqui, representando o nosso patrocinador Fritz, Marcos Gonçalves da Silva. Ele é RCC Manager da Fritz, América Latina. Bem-vindo, Marcos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Todo mundo acordado já? Não é a primeira palestra, é mais fácil, né? Bom, vamos lá. A gente vai falar exatamente de pequenas centrais de produção. É um negócio que a gente entende que é um modelo de negócio para o futuro do Brasil, para o futuro da padaria aqui no Brasil. Um modelo que já é feito lá fora e que o Brasil está começando a replicar. A ideia dessa palestra, e vocês vão ver aqui alguns números que a gente traz, e todo mundo que está aqui, ou quase todo mundo, vai dizer assim, mas esses números estão completamente errados, não são os meus números. A gente não está trazendo o número de vocês, a gente está trazendo uma estrutura de pensamento, e os números que estão aqui são feitos com base numa conversa, ou em várias conversas que a gente teve com donos de padaria, amigos nossos, e que a gente foi coletando informações com eles e chegou numa média. Tá? Então, o valor, os números todos que vocês vão ver, quando vocês pensem na realidade de vocês. Custo que tiver ali, custo de aluguel, custo de pessoas, pensem naquilo que você sai do bolso de vocês e transportem o mesmo pensamento para a lógica de vocês e para a realidade de vocês. Essa é a ideia da palestra. Então, vamos lá. Quem que é o Marcos, em primeiro lugar? Tá? Quem esteve na minha palestra ontem vai achar essa parte inicial um pouquinho repetitiva, porque é a mesma apresentação, é a mesma pessoa. Eu nasci no Brasil, o sotaque denuncia um pouquinho que eu não morei sempre no Brasil, mas eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca da gema. Tá? Passei uma boa parte da minha vida na Europa, em Portugal, vivi lá em torno de 22, 23 anos, e sou formado em Economia e Finanças, lá no ano de 2000, já tem um tempinho, na Universidade de York, em Inglaterra. Aqui no Brasil, em 2012, quando eu voltei para o Brasil, fui fazer um MBA na FGV, de Gestão Econômica Estratégica de Negócios, né? E tenho 25 anos de experiência na gestão de empresas, gestão de equipes comerciais, sendo que os últimos 10 no segmento de panificação. Eu estou há perto de 5 anos na Fritz, né? Atualmente eu sou gerente de vendas da Fritz no Brasil e acumulo também o cargo como gerente de suporte de vendas para toda a América Latina. Tá? Antes da Fritz, aqui no Brasil, eu trabalhei durante 5 anos como diretor comercial da Ramalhos. Alguns de vocês devem conhecer os fornos da Ramalhos. Eu trabalhava lá antes. Opa! Quem que é a Fritz? Fritz é uma empresa alemã, fundada em 1926. Né? Ela foi inicialmente fundada na antiga República Tcheca, né? E depois ela foi transportada para a Alemanha. Né? Ela é de uma cidade que chama Marktheinessen, uma cidade bem pequenininha, cerca de 2.000 pessoas que tem a cidade. Então, quase uma boa parte da população dessa cidade trabalha lá na Fritz. Hoje, na fábrica, nós somos em torno de 500 pessoas. Para além das 500 pessoas da fábrica, nós temos toda uma estrutura assente no nosso grupo Multivac, que é o grupo que é o dono da Fritz. A produção é localizada na Alemanha, como eu falei, e a gente é parte, desde 2019, do grupo Multivac. O grupo Multivac é a maior empresa do mundo de termoformadoras, de tecnologia para embalagem, e ela, em 2019, comprou a Fritz. Hoje a gente está dentro dessa estrutura, temos 86 filiais espalhadas pelo mundo todo. Uma delas no Brasil, onde a gente tem uma fábrica em Curitiba. O que a Fritz faz? Pães, folhados, croissants, pães achatados, pizzas, esfirras, todo tipo de pães achatados. Né? Especialidades como o pretzel, que é bem característico da Alemanha, os donuts, os bagels, todo esse tipo de produto a gente produz, seja nos formatos, na qualidade, no recheio, no peso que vocês quiserem. A gente tem capacidade para produzir. Né? Para além disso, a gente vai atender desde a padaria artesanal, pequena, com linhas menores, como as semi-indústrias, aquela empresa que já está indo para um processo industrial, que já tem uma central de panificação, que é aquilo que a gente vai falar aqui hoje, como a grande indústria pesada, as grandes linhas de pão francês, as grandes linhas de pizza, todos os produtores que têm demanda muito alta e que produzem para a distribuição. Para além da Fritz, atualmente, nós contamos com 3 outras marcas no nosso portfólio, que nós distribuímos no Brasil. A primeira também é alemã, que é a Trima. É uma empresa especializada em divisão e boleamento de pães. Então, ela tem desde a divisora boleadora pequena aos grupos automáticos de divisão boleamento, que chegam até 9.000 peças por hora.
a linhas completas que a gente consegue fazer integrando, pondo estampamento, pondo relaxamento de massa, colocação de sementes, modelagem para hot dog, para baguete, a gente consegue fazer também com a Trima, né? E as linhas de pão de forma, também de forma semiautomática para produção de médio porte, né? Vou passar um pequeno videozinho para vocês entenderem melhor. Basicamente, são divisoras boleadoras automáticas, o operador carregou elas com massa, ela faz a divisão, faz o boleamento. No segmento dessa máquina, eu posso acrescentar outros acessórios, outros módulos, que vão produzir produtos um pouco mais complexos. Um pão estampado, um hot dog, uma bisnaguinha. A menor máquina que a gente tem deles produz em torno de 2.500 a 3.000 peças por hora. Nós estamos aqui na FIPAM, sim. Rua 7, fila KL. Inclusive, a gente tem algumas demonstrações de máquinas que vão estar aqui nos vídeos que vocês vão ver. Rua 7 KL. Mesmo na entrada, por trás do stand da Ramalhos, a gente está ali. O primeiro stand que vocês veem é o deles, então. Todo esse tipo de pães a gente consegue fazer com a Trima. Há mais produtos que a gente consegue com a Trima, depois no stand a gente pode dar mais informações para vocês. Para além da Trima, a gente tem uma empresa italiana chamada Escher. A Escher é especializada em batedeiras, seja pequenas, seja industriais. Maceira espiral, que é a mais tradicional que a gente tem no Brasil. A gente tem maceiras de altíssima qualidade, um preço espetacular. Maceiras duplo Wendel, que são com o batedor invertido. São 2 batedores ao mesmo tempo, consigo trabalhar a massa muito mais hidratada, esquentar muito menos a massa, entregar um produto de altíssima qualidade, né? Grupos grandes para produção industrial. Esse daqui, por exemplo, é uma maceira que a gente acabou de fechar um negócio, uma linha de pão francês industrial, 75.000 peças por hora. A gente vendeu também um conjunto desse de maceira para produzir em torno de 6 toneladas de massa por hora. São 3 conjuntos de maceira, aqui na foto são 2, desse cliente são 3, de 500 quilos. Elas vão bater de cada vez 1.500 quilos, descarga por baixo, sobe naquela esteira que vocês veem ali na foto, cai direto numa linha de produção de pão francês. Então, a gente atende também na Escher, desde o cliente menor. Ontem, por exemplo, fechamos negócio uma maceira de 40 quilos de massa, né, aqui com o cliente. Então, a gente pega desde o cliente pequeno até o cliente industrial, a gente consegue atender vocês. E os sistemas robotizados, para gestão de massa, fermentação de 72 horas em grande escala, a gente consegue fazer de forma completamente automática com a Escher. Maceiras de alta qualidade, para todo tipo de produção que vocês precisarem. Venham conhecer lá no stand também. E, por último, a nossa terceira marca distribuída, que é a Bongard, uma marca francesa, novinha, tem 102 anos de idade. Ela faz desde os resfriadores de água, aos dosadores de água, armários de frio, ultracongelamento, fermentação controlada, fornos de todos os tipos, laminadoras, desde a pequenininha de mesa até as laminadoras de pé, laminadoras com mesa de corte integrada também, batedeiras também. A Paniotrade, que é um equipamento que a gente tem em demonstração, é uma divisora modeladora de pães de alta hidratação. A gente está fazendo lá no stand tanto ciabatta em formato quadrado, como a baguete com hidratação de 90%. Vocês conseguem ver ela funcionando em 2 minutos no stand.
e as maceiras que a Bongares também tem. E eu peço especial atenção de vocês a esse vídeo que vou passar agora. La plupart des gens sont encore dans leur lit. Mais pour moi, chaque matin, c'est la même chose. J'entre dans le fournil et les odeurs de la nuit réveillent les souvenirs de mon enfance. Je revois mon grand-père à la gueule du four, devant les grandes flammes claires qui chauffaient les briques, devant ces étincelles qui crépitaient comme des étoiles dans mes yeux d'enfant. Je me souviens encore de chacun de ces gestes, minutieux, magiques, hypnotiques. Je me souviens de mon père répétant ces mêmes gestes, avec cette passion qui anime ma famille depuis plusieurs générations. Boulanger-pâtissier, c'est bien plus qu'un métier. C'est un don de soi pour les autres. Sacrifiant nuit et week-end pour allumer le four, nous pétrissons, faisons lever, façonnons. Nous faisons la course avec l'aube pour être prêts à l'ouverture. Heureusement que ma famille, comme des milliers d'artisans à travers le monde, a toujours pu compter sur un partenaire d'excellence. Toujours à l'écoute de notre réalité, toujours créatif pour anticiper nos demandes, toujours disponible pour répondre à nos besoins. Toujours là pour nous dépanner. Depuis 1922, Bongares est à nos côtés pour nous épauler dans notre mission. Nourrir le monde, créer du lien social et dynamiser l'économie locale. Cette passion du métier incarnée par le fondateur Oscar Bongares, qu'il a légué à ses descendants, se retrouve dans chaque équipement pensé pour nous et fait pour nous faciliter le quotidien. Aujourd'hui, nous partageons toujours les mêmes valeurs d'excellence, de responsabilité et de proximité. Si mon quotidien n'a plus rien à voir avec celui de mon grand-père, c'est grâce à Bongares, à ses innovations et à l'implication de ses représentants. Je sais que cette entreprise solide continuera à nous surprendre, à évoluer avec son temps, comme elle a pu le faire dernièrement avec la connexion de ses équipements. Parce qu'entre nous, artisans boulangers pâtissiers et Bongares, c'est pour toujours une histoire de passion. Bom, esse vídeo esse ano ele dá o mote para a palestra que eu fiz ontem, ele dá o mote para a palestra que eu fiz hoje. Ele fala muito do pai que passa a experiência para o filho, do pai que é padeiro e o filho que vai ser padeiro, das pessoas que fazem a nossa profissão com paixão. Isso cada vez mais é raro, cada vez menos nós temos gente que quer trabalhar na panificação. E o modelo de negócios que o Brasil tem para a panificação, ele está todo baseado na produção e na loja. Você tem uma produção, você tem uma loja e você tem uma alta demanda de mão de obra, e mão de obra que saiba trabalhar e que cada vez existe menos. O Brasil teve a menor taxa de crescimento da história nos últimos anos. A população que era estimada no último censo para cerca de 215 milhões de pessoas, veio a se constatar que era de 203 milhões de pessoas. Nós cada vez mais temos uma diminuição dessa taxa de crescimento. O Brasil ainda cresce, mas a gente não tem reposição suficiente de pessoas. Cada vez mais os nossos filhos, os nossos netos, eu ainda não tenho, mas se Deus quiser vou ter, né, eles começam a trabalhar mais tarde do que antigamente. É muito comum, quem tiver cabelo um pouquinho mais branco sabe disso, que antigamente, com 10, com 12, com 13, 14, 15 anos, a pessoa ia trabalhar. Hoje, os nossos filhos vão trabalhar com 25, com 26, com 30, ainda vivem com a mãe. Isso é a realidade que a gente tem. As pessoas entram muito tarde no mundo do trabalho, com um canudo debaixo do braço, porque estudaram, fizeram curso, fizeram faculdade, fizeram MBA, fizeram mestrado, fizeram doutorado, fizeram sei lá o quê, e elas querem trabalhar no escritório, não querem acordar às 4 da manhã, encostar o umbigo lá no forno da padaria e trabalhar. Essa realidade ela é incontornável e ela está em todas as regiões do Brasil. Não é só no Sudeste, não é só no Nordeste, não é só no Norte, é no Brasil inteiro. Para além disso, as pessoas se aposentam ainda muito cedo. Quem está para se aposentar diz que não, que é muito tarde, já queria estar descansando. Mas a verdade é que a gente trabalha muito menos anos do que trabalhava antigamente. E se vocês forem ver, nós temos menos da metade da população trabalhando para a outra metade. Isso cria um problema muito grande de mão de obra, que a gente não tem. A segunda questão é a questão de custo dessa mão de obra.
Como você tem menos gente, nós somos obrigados a pagar mais. O salário mínimo está subindo, o salário médio também está subindo, e ele sobe num ritmo muito maior do que sobe a produção das pessoas. O PIB está subindo de uma forma mais lenta do que o custo dos nossos funcionários. Hoje, e aqui começam os números e muita gente vai questionar, tá? Um padeiro, em média, no Brasil, custa em torno de R$ 3.150. Um confeiteiro, a mesma coisa. Tá? Tem gente aqui que vai dizer, na minha região, nem perto disso vai pagar para um padeiro, é muito menos. Eu conheço padeiros que ganham muito mais do que isso. Mas, em média, é mais ou menos esse o custo que vocês têm de pagar de salário para um padeiro. Só que esses R$ 3.150, quando a gente leva ele para a realidade do custo, ele se transforma em cerca de R$ 5.500. Porque vocês têm de pagar uma série de benefícios, a gente tem de estar previsionando o despedimento desse padeiro algum dia, ou a saída dele da empresa. Então, você tem de previsionar isso tudo, tem de previsionar férias, tem de previsionar 13º. Esse custo ele é muito maior do que os R$ 3.150 que o padeiro, teoricamente, levaria para casa. Tá? Então, comecem a pensar, enquanto vocês pagam para o padeiro de vocês, e que custo vocês realmente têm, no final do mês, no bolso de vocês. Porque essa é a realidade que vocês têm de contar para aquilo que a gente vai falar a seguir. Uma segunda questão é locação. Tá? Mesmo que a padaria de vocês seja o prédio de vocês, vocês têm de pagar o aluguel para vocês mesmos. É assim que o padeiro tem que o empresário tem de atuar com o seu imóvel. E o custo de locação no Brasil, ele está subindo exponencialmente há muito tempo. Ao contrário da população, que cresce cada vez mais devagar, o aluguel sobe cada vez mais rápido. Hoje, em média, você já paga em torno de R$ 50 por metro quadrado no Brasil de uma sala comercial. De novo, vai ter gente aqui que vai dizer, se for no centro de São Paulo, você não arranja nem por 10 vezes isso, às vezes, o metro quadrado. Há outras regiões que é mais barato. A gente está falando de médias. Tá? E, de novo, é uma realidade que está transversal ao Brasil inteiro. Tá? Sendo que a nossa inflação está ali no meio, e em muitas regiões esse custo de locação está subindo muito mais rápido do que a inflação. Qual que é a solução para isso? Vocês que hoje querem montar uma padaria, ou que têm uma padaria, mesmo que ela seja pequena, qual que é a solução de vocês fugirem tanto do custo da mão de obra, como do custo de locação e de todos os outros custos associados a terem uma padaria? Pensem numa padaria no centro de São Paulo que vocês querem montar, que vocês têm de montar uma área de venda, mesmo ela sendo pequena, que seja uma área de venda de 50 metros quadrados, e pensem na produção que vocês têm de ter atrás. Porque quem entra numa padaria e não conhece uma produção de padaria, pensa que é só aquilo que está ali na frente. Mas a gente sabe que, normalmente, a área que está por trás é maior do que a área de venda. Muitas vezes, bem maior do que a área de venda. E com esse custo de locação que a gente tem, vocês têm de pagar para produzir pão no meio das cidades, seja São Paulo, Rio, Recife, seja aonde for no Brasil, vocês têm de pagar essa locação caríssima no meio da cidade. Faz sentido? Então, o que a gente tem de fazer? Centralizar as produções. A gente tem de tirar essas produções do centro da cidade, levar ela para uma área que tenha uma locação mais barata e reduzir o número de pessoas que a gente precisa para fazer rigorosamente a mesma produção. Então, a gente vai centralizar, a gente vai treinar as pessoas para produzirem de uma forma centralizada, a gente vai otimizar os recursos que vocês têm, tanto de espaço, como de equipamentos, como de pessoas, como todo o resto que a gente precisa para fazer uma produção. A gente vai simplificar os processos. O processo de panificação ele é complexo, e quando você tem ele espalhado por várias lojas, ele ainda mais complexo se torna, porque você precisa treinar várias pessoas para fazer a mesma coisa, da mesma forma e com o mesmo resultado, o que é praticamente impossível. Vocês peguem qualquer empresa de panificação que tenha mais do que uma loja e que tenha produção loja a loja, você comprar os produtos nas diferentes lojas, vocês vão ver que vocês têm resultados muito diferentes. A gente quer aumentar a produtividade, fazer com que essas pessoas, num único local, produzam mais, da mesma forma, e que em todas as lojas vocês tenham esse mesmo resultado, produto igual, produto padronizado e um produto de qualidade. Então, a gente quer minimizar essas áreas de produção e minimizar também as áreas de venda. Isso implica em vender mais, com muito mais eficiência, com menos custos e com mais resultado. Dinheiro no nosso bolso. Isso que a gente quer mostrar para vocês aqui.
Esse slide, ele fala de uma realidade que já se passa na Alemanha há muito tempo. Eu já trouxe esse slide o ano passado, e pelos questionamentos que me fizeram no segmento da palestra, foi por isso que eu trouxe esse tema para esse ano. Há 60 anos, na Alemanha, nós tínhamos 55 mil padarias apenas na Alemanha capitalista, na Alemanha que é da realidade não comunista que tinha. A Alemanha, nessa época, era separada em duas. Metade daquilo que é a Alemanha hoje, nós tínhamos 55 mil CNPJs de padaria na Alemanha. Hoje, são em torno de 9.600 padarias. Esses CNPJs, que eram 55 mil, atualmente são 9.600. No entanto, os pontos de venda são 45 mil. Isso significa o quê? Que cada produção na Alemanha tem, em média, 5 pontos de venda. Essa é a listagem das maiores padarias, das maiores redes de padarias que existem na Alemanha. Vocês conseguem ver que nas 20 primeiras nós temos 156 padarias na 20ª colocada. A primeira tem 695 padarias. As produções não são loja a loja. Todas elas têm uma produção centralizada, distribuem o produto, a loja vai só fermentar e assar produto. E muitos desses produtos nem isso vai fazer, porque ele já chega pronto. Só vai regenerar o produto. Isso permite com que a gente tenha um volume de vendas muito maior dentro do CNPJ, com um custo muito mais baixo. Esse outro slide, ele fala de um projeto que nós fizemos logo que a gente chegou no Brasil, tá? De um cliente que fica no sul do Brasil, que ele queria montar uma central de produção. Ele chegou com a gente, com essa lista de produtos aqui, e disse, eu preciso produzir isso daqui para 30 e poucas lojas. É uma rede de supermercados. Não é a realidade de vocês, mas eu trago para vocês verem a que nível chega o investimento que a gente pode fazer e chegar numa eficácia e numa variedade de produtos gigante para entregar para o cliente da gente. Ele tinha um projeto feito por um consultor aqui no Brasil, com 10 linhas de produção e cerca de 50, 60 pessoas, para produzir todos aqueles SKUs que estão ali, para essas 30 e poucas lojas que ele tinha. A Fritz olhou para esse projeto e foi analisar o que a gente, com equipamento e com outra eficiência de produção, a gente conseguia fazer para otimizar essa central. Nós chegamos em 3 linhas com 14 pessoas por turno. Uma redução drástica do número de pessoas para produzir rigorosamente a mesma coisa, utilizando tecnologia. Alta produção, a mesma qualidade, o mesmo processo do cliente, só que utilizando tecnologia, com muito menos gente. Quando eu falei disso daqui na minha palestra no ano passado, e que depois eu saí, todo mundo disse assim, mas isso não é minha realidade. Eu sou uma padaria pequena. Eu não tenho 30 lojas. Eu não tenho esses volumes de venda que vocês têm. Como que eu centralizo a minha produção de uma padaria, que eu tenho 3, 4 lojas, eu quero abrir mais 3, 4 lojas, eu não tenho gente para trabalhar, eu não tenho padeiro, e eu não consigo produzir. Você está falando de alta indústria, você está falando de alta produção. E a gente precisa de pequenas centrais. E daí vem o nosso tema de hoje. A produção de uma padaria, esses números, volto a falar, não são a realidade de todas as padarias. São a realidade de alguns donos de padaria com quem a gente falou. Pensem nos números de vocês. Uma padaria hoje, para se tornar viável, ter uma produção interna, se tornar minimamente viável, de acordo com aquilo que é a experiência desses padeiros, desses donos de padaria com quem a gente conversou, tem de produzir, no mínimo, cerca de 500 quilos de pães. Sendo que cerca de 300 quilos, estamos falando de pão francês, dá mais ou menos 5.000 pães por dia, e 200 quilos dos outros pães, que são as massas doces, os pães macios, os pães especiais, os pães de forma, aqueles pães doces com cobertura, e todos os outros tipos de produto que vocês produzem. Tem gente que o pão francês vai pesar muito mais, tem gente que o pão francês vai pesar muito menos, mas isso daqui é o que torna uma padaria minimamente viável para você ter lá os padeiros trabalhando. Se você jogar o preço médio dos pães hoje no Brasil, tá? O pão francês, aqui hoje eu fiz o exercício com R$15, mas ele hoje está em cerca de 17 a 18 reais de preço médio no Brasil, sendo que, de novo, muita gente vai dizer, eu não vendo meu pão por esse preço nunca, porque eu tenho de vender por 25, mas a gente também chega em algumas regiões que tem gente vendendo o pão por 5, 6, 10 reais o quilo. Tá? Vendem muitas vezes a unidade e
praticamente estão dando o pão para os clientes. Vocês chegam no faturamento mensal, com essa estrutura, R$15 no pão francês de preço médio e R$25 de preço médio nos restantes pães, em cerca de R$285 mil por mês de faturamento. A gente está pensando só no pão. Eu sei que a padaria tem muito mais coisas, eu sei que ela tem cafetaria, eu sei que ela tem doces, eu sei que muitos de vocês fazem almoço. A gente está focando exclusivamente numa gama de pães e numa gama relativamente pequena de pães. Isso implica você ter, no mínimo, 2 turnos, com 2 padeiros e com 4 ajudantes. Se vocês pensarem naquele custo que a gente falou ali atrás, de 2 padeiros a R$5.500 e 4 ajudantes com um salário em torno de R$1.800, que vai dar um custo de R$3.150, vocês têm uma folha de R$23.600 para cada ponto de venda que vocês quiserem montar, que tenha uma produção lá junto da padaria de vocês. 8,3% do faturamento de vocês é para pagar os padeiros. E o problema maior é que vocês não arranjam esses padeiros. Vocês querem eles e não arranjam. E aí esses custos começam a subir. E aí a gente chega em salários malucos de padeiros que eu conheço que chegam a ganhar 10, 15 mil reais. Tem gente aqui que vai dizer que não conhece nenhum, eu conheço vários. Principalmente aqui em São Paulo, há vários. Rio de Janeiro, mesma coisa. Né? Porque se você não pagar isso para eles, ele não vai trabalhar. E mesmo pagando isso, ele vai trabalhar, ele quer um monte de mordomia e não quer acordar cedo. Agora a gente pega a mesma produção, rigorosamente os mesmos números de venda, mas eu vou pôr 5 pontos de venda, e ao invés de ter 500 quilos, eu vou ter 500 vezes 5, e eu vou ter os 2.500 quilos. Rigorosamente a mesma venda por ponto de venda. A gente está falando de 1.500 quilos de pão francês, mais ou menos 25 mil pães por dia, 5 mil de uma unidade antes, vezes 5, os 25 mil pães, e 1.000 quilos dos outros pães. Os mesmos pães. O mesmo custo de venda para o cliente de vocês. A única coisa é que a gente vai multiplicar por 5. E a gente vai chegar num faturamento de R$1.425.000. Eu, para fazer isso, na outra estrutura, teria de ter 5 padarias com 5 produções. Aqui eu vou ter uma única produção. Eu vou trabalhar com um turno só, ou mesmo que seja com 2 turnos, a gente pode manter a mesma equipe, às vezes por questões de fermentação, de ter ali uma amplitude de horário de trabalho um pouco maior, você pode dividir o teu turno, mas vamos considerar que é só um turno, com os mesmos 2 padeiros, com os mesmos 4 ajudantes. 2 padeiros e 4 ajudantes, com a tecnologia correta, eles produzem esses pães que estão aqui facilmente. Ele só precisa de ter venda. O mesmo custo de R$23.600, ele representa 1,66% do faturamento que a gente está fazendo com essas 5 padarias. Ou com esses 5 pontos de venda de padaria. E qual que é o custo de eu ter uma realidade ou de eu ter a outra realidade? Qual que é o custo de eu ter 5 lojas com 5 produções ou eu ter uma única central de produção pequena, no lugar que o custo do aluguel seja um pouco mais barato e que eu consiga produzir centralizado e distribuir para as minhas 5 lojas. Lembra que a venda era R$285 mil para cada loja, seja ela no modelo A ou no modelo B, e o faturamento de R$1.425.000. No primeiro modelo, eu tenho 23.600 vezes 5, porque eu vou precisar de 2 padeiros e 4 ajudantes nas 5 lojas, eu tenho um custo de folha de R$118 mil. No segundo modelo, vocês vão dizer, eu preciso de assar o pão, eu preciso de finalizar o pão, eu preciso de fermentar o pão. É verdade. Só que isso daí, se vocês ensinarem o operador de vocês, e se vocês tiverem fermentadoras controladas, vocês tiverem fornos com tecnologia correta, que você consegue programar a receita neles, o operador, com muito pouca instrução, ele consegue fazer. Então, o próprio vendedor da loja é ele que vai fermentar, é ele que vai assar o pão. Ou seja, você elimina essa necessidade. Enquanto que na outra produção, o padeiro de vocês vai tratar disso, aqui vai ser o vendedor. E em ambos os modelos você tem que ter o vendedor. Então você não precisa de aumentar o teu número de pessoas para assar o pão na loja quando você só tem um ponto de venda. Você só precisa ter a tecnologia e ensinar ele a fazer. O cara que está lá vendendo, que está na frente do balcão. E você ainda consegue fazer o assamento na frente do cliente de vocês, que todo mundo aqui sabe que gera cliente.
O custo de metro quadrado de você ter 5 padarias de 150 metros, considerando uma produção de 100 metros quadrados e 50 metros de área de venda, é R$ 37.500, considerando aqueles R$ 50 do metro quadrado médio do Brasil. De novo, pensem nos números de vocês. Pensem em quanto custa o metro quadrado da área de vocês. Tá? Enquanto que o custo de eu ter 5 pontos de venda, sem produção nenhuma neles, com os mesmos 50 metros quadrados de área de venda, e uma única produção centralizada de 100 metros quadrados, nós estamos falando de R$ 17.500. A gente está saindo de um custo total de R$ 155.500 para um custo de R$ 41.100. São R$ 114.400 de poupança mensal, que se traduz em R$ 1.372.800 por ano. Só mudando o modelo de produção dos pães. Quando vocês pensam nisso daqui, nos números de vocês, e vocês pensam também na confeitaria, vocês pensam também na cafetaria, vocês pensam também em tudo que vocês vendem na padaria de vocês, esse número aqui, ele é muito maior. Isso daqui é dinheiro que está sendo literalmente desperdiçado quando você tem 5 produções para 5 lojas, quando você pode fazer a mesma produção num único local para as mesmas 5 lojas, tendo rigorosamente a mesma venda. E o cliente não faz a mínima ideia, quando ele entra na padaria, se lá por trás você está batendo massa ou não. Você bate só no lugar, você modela só no lugar, porque o cliente não sabe. Para o cliente, produção local é assamento. É ele sentir o cheiro do pão quente. E ele sente o mesmo cheiro do pão quente, porque você vai continuar assando o pão francês na sua padaria, no seu local. Você vai continuar regenerando os outros produtos na sua padaria, no seu local, aonde ele compra. Como que seria uma área de produção de 100 metros quadrados, que é uma produção bem pequena, todo mundo sabe disso, tá? Para produzir esses produtos? A gente traz aqui uma plantazinha e a descrição daquilo que eu precisaria de equipamentos. Estamos pensando só em pão, gente. Tá? Eu sei que numa padaria tem muito mais equipamento do que eu vou falar aqui. Tá? A gente vai precisar de um resfriador de água, um dosador de água, tá? Para evitar ter que trabalhar com gelo. 2 amassadeiras. Aqui a gente colocou uma de 120 kg de massa, outra de 60 kg de massa, mas eu confesso que você faz essa produção com amassadeiras menores. É só para deixar uma folga. Uma batedeira para fazer os recheios, para fazer as coberturas dos pães doces com recheio. Um armário frio para carrinhos. Armário de fermentação, para a gente poder fermentar o pão, controlar essa fermentação. A gente tem uma produção centralizada, a gente não pode estar tão dependente de flutuação de temperatura e umidade ao longo do dia. A gente precisa de uma coisa mais planejada. Divisora hidráulica de massa, uma divisorazinha de massa. Uma divisora boleadora para os pães redondos. Uma modeladora de pães hidratados, para quando vocês forem fazer os pães especiais, os pães de longa fermentação, né, que é a tal paneutrade que a gente tem no stand de demonstração. 2 bancadas de trabalho refrigeradas para o pessoal trabalhar. Pode ter também mais algumas mesas de trabalho, mas as refrigeradas para vocês poderem guardar insumos embaixo também. Um forno de lastro, um forno rotativo ou turbo, vai depender, claro, do volume de produção. O ultracongelador, porque quando você tem uma central, a gente vai congelar o produto para fazer a distribuição. E a câmara, obviamente, para a gente poder guardar o produto acabado antes dele ir para as lojas. Eu, com esses equipamentos aqui, tá, eu consigo fazer uma produção centralizada para distribuir para 5 pontos de venda de 50 metros quadrados. E esse é o modelo de ponto de venda que eu estou falando. Isso é a realidade europeia. Nenhuma dessas lojas que estão aparecendo aqui tem produção. Essa Sene que está aqui, essa segunda, eu conheço, ela tem 230 lojas espalhadas pela Alemanha. Eles faturam mais de 200 milhões de euros por ano. Tudo produzido centralizado. Essas 230 lojas e mais um negócio de distribuição, porque eles produzem também para distribuir, eles têm menos de 100 pessoas em produção. Claro que estamos falando de centrais bem maiores. Isso é o passo a seguir a vocês montarem uma central pequena. É onde o negócio pode chegar, na escalabilidade deles, porque é um negócio muito mais simples. Essas lojas não têm padeiro. Aqui uma loja, também numa grande rede alemã, que você encontra em qualquer lugar na Alemanha,
muitas vezes em shopping centers, muitas vezes em estações de metrô, estações rodoviárias, você tem lojas deles. Aeroporto, vocês têm lojas deles. Aqui também uma loja da Seny por fora. Aquele container que eles têm em cima é uma câmara refrigerada onde eles guardam os produtos. Embaixo eles só têm área de venda e assamento. Mais nada. Não produzem nada aqui. E essa loja é uma loja grande. Essa loja aqui é uma loja curiosa, porque essa foto, as outras fotos eu tirei, a gente sabe quais são as empresas, eu fui buscar fotos para poder mostrar para vocês, mas essa foto aqui fui eu que tirei ela esse ano. É uma loja de supermercado, do lado de fora do supermercado, não está atrás da linha de caixa, tá? No supermercado que fica do lado da fábrica da Fritz, na Alemanha. Eles têm um volume de vendas gigantesco, atrás eles não têm área de produção nenhuma, tem 2 fornos lá atrás e tem uma câmara fria, mais nada. A variedade de produto que eles têm. A qualidade desses produtos, com todo respeito, é muito melhor do que a grande maioria da qualidade dos pães que a gente consegue encontrar na maior parte das padarias. Tem gente que faz pão muito bem feito, tenho certeza que muitos de vocês aqui fazem pães de excelente qualidade, mas também tem pão que tem uma qualidade muito baixa aí no mercado. Se vocês fizerem prova cega, vocês começarem a comprar pães nas padarias, todas da cidade de vocês vão constatar isso. Ontem eu mostrei isso bem claro aqui, com fotografias, na palestra que a gente fez. O que eu preciso nessa área de venda? 1 ou 2 fornos turbos, para regenerar e para finalizar o produto. Um forninho de vitrine, daqueles pequenos, para produtos de menos volume, que você quer assar na hora, que você quer ter ali em cima do balcão. Desculpem. Uma fermentadora controlada, o famoso padeiro noturno, né, de 2 portas, para você poder fermentar os teus pães. 2 portas independentes, que você possa controlar temperaturas diferentes. Um armário frio e a câmara para guardar produto. Uma câmara de 5, 6 metros quadrados, para você guardar o produto que você recebe todos os dias e você vai assando durante o dia. Com essa estrutura, vocês conseguem ter os 5 pontos de venda, um custo de aluguel muito mais baixo. Ontem tinha um cliente que estava lá no stand, que ele estava falando disso para mim, e ele disse assim, eu tenho 2 padarias, uma é só ponto de venda no centro da cidade, a outra é minha padaria principal, onde eu produzo tudo. A padaria principal é enorme, a outra tem 20 metros quadrados, eu só recebo lá o produto e vendo. Eu vendo muito mais no ponto pequeno do que no grande. Oi? O que é isso aí? Ele vende mais por quê? Porque o ponto lá pequenininho dele está no centro da cidade, está num lugar de muito mais movimento. E é isso que vocês conseguem. A gente nem explorou essa possibilidade aqui. Vocês, com essa padaria menor, estarem num ponto melhor que vai gerar mais venda. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Pensem no número de vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem bater um papo, passem no nosso stand. Nós estamos fazendo demonstrações hoje, às 2, às 4, às 6 e às 8 da noite, da nossa linha de croissants automática. No stand vocês conseguem ver, coloca a massa de um lado, vocês veem a laminadora automática trabalhando, croissant saindo. A gente tem demonstrações da Paniotrad, a gente tem demonstrações das maceiras da Escher. Nosso pessoal está lá para receber vocês, está lá para conversar com vocês e para aconselhar vocês, ajudar vocês a chegarem num modelo de negócio que seja legal para vocês. Tá? Resta-me agradecer e, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Marcos Silva.